E aí, gente, beleza? Tranquilo? É aqui a nossa aulinha de Química do 9º ano, sobre estados físicos da matéria. Gente, seguinte, sempre a gente fala sobre estados físicos, a gente aprende que existe só o sólido, líquido e gasoso. Gente, a primeira coisa que a gente tem que aprender, sólido, líquido e gasoso, gente, são estados físicos da matéria, mas sempre a gente vai estar relacionando a água. Porque se a gente for relacionar toda a matéria, existem 7 estados físicos, tá bom? Existe o sólido, o líquido, o gasoso, o plasma, o condensado de Bose, o estado fermiônico e um 7º que eles nem estudam tanto é que não colocaram nem nome, tá bom? Pelo menos até o momento dessa gravação ela não tem nome. Então, os estados físicos, quando a gente se refere a sólido, líquido e gasoso, a gente está se referindo sempre à água, tá bom? Então, 3 estados físicos, ou fase de agregação, estado de agregação, sólido, líquido e gasoso. Esses estados físicos, eles são dependentes de alguns fatores, temperatura e pressão. Se um sólido tiver pressão ou temperatura variando, ele vai sempre se transformar em outro. Se um líquido tiver pressão e temperatura variando, vai trocar também. E o gasoso tiver pressão e temperatura variando, vai mudar o estado físico também. Então, além de eu saber que existem 3 estados físicos da matéria, eu também preciso saber que esses estados físicos eles podem mudar de acordo com os fatores pressão e temperatura. Gente, no estado físico que a gente conhece como sólido, ele está sempre com moléculas mais organizadas. As moléculas estão organizadas. O que eu não posso dizer é que no estado físico sólido as moléculas estão paradas, porque elas não estão. Moléculas de substâncias nunca ficam estáticas, elas estão sempre em dinâmica, estão sempre se movimentando, tá bom? Então, no sólido as moléculas estão mais organizadas, no líquido estão mais desorganizadas. Mas ainda não é tão desorganizada quanto no gasoso. No gasoso as moléculas estão tão agitadas, devido à alta temperatura que elas sofreram, que elas se dispersam. É por isso que a gente não tem como dizer, nesse ar agora que eu estou respirando só tem oxigênio. Tem não, gente. Tem oxigênio, tem nitrogênio, tem gás carbônico, tem monóxido de carbono, tem poeira, tem um bocado de coisa. Tá bom? Tem outros gases aí estranhos aí, né, que o pessoal vai liberando. Mas tudo está presente. Tudo está presente no ar. Tá bom? Beleza. Então, 3 estados físicos, eles mudam de um para o outro de acordo com a pressão e temperatura. No sólido as moléculas estão organizadas, no gasoso estão completamente desorganizadas. E eu preciso entender a relação entre um e outro. Quais são essas relações e características? Vamos lá. No estado sólido ele tem uma forma própria, o volume é fixo e conhecido, não sofre compressão, é muito difícil comprimir um sólido, né? Geralmente eles já estão comprimidos, é difícil de ser atravessado e não se move sozinho, tá bom? Em contraste com isso, nós temos o gasoso, que é atravessado com grande facilidade, sofre compressão, dá para comprimir um gás, basta você usar uma seringa, se você fechar o buraquinho da seringa lá na ponta e apertar o êmbolo, você já está comprimindo o ar, tá bom? Essa é uma prova de que você pode comprimir o estado gasoso. E o gasoso, gente, tem a forma do local onde ele está, certo? Só aí o líquido que o senhor não leu. Gente, o líquido, ele é um meio termo entre os dois, tá certo? O líquido ele pode escorrer, às vezes a gente não percebe, e aí é uma observação importante, nem sempre a gente vai perceber um líquido escorrendo. Por exemplo, a areia é feita do o vidro é feito do derretimento da areia. Gente, se vidro é areia derretida, vidro não é sólido, vidro é um líquido, mas as moléculas são tão viscosas, são tão diferentes dos outros líquidos que a gente não percebe o líquido do vidro escorrendo, são muito densas, são muito grudadas uma na outra. Mas o vidro, ele não é um sólido, o vidro ele é um líquido porque foi feito da areia derretida, ok? Beleza. E as mudanças de estado físico, professor, explica aí, então, vamos lá. Gente, do sólido para o gasoso, a gente vai chamar de sublimação. Da mesma forma que do gasoso para o sólido, a gente chama de sublimação. O sólido para o líquido eu vou chamar de fusão,
o líquido para o gasoso, vaporização. Gasoso para o líquido, liquefação ou condensação, digo já a diferença, e líquido para sólido, solidificação. Agora presta atenção. Quando a gente fala de sublimação, gente, a gente está falando do sólido direto para o gasoso. Então, por exemplo, peguei a bolinha de naftalina que a minha avó colocou dentro do armário para poder ficar cheirando e espantar as baratas. Gente, naftalina não existe no estado líquido. Se tu começar a esquentar uma naftalina, ela vai passar do estado sólido direto para o estado gasoso. Como é que eu chamo isso? Sublimação. O professor quer dizer que a naftalina evapora? Não, gente. Naftalina não evapora, porque evaporação é o nome que a gente dá do líquido para o gasoso. E a naftalina passou do sólido para o gasoso. Então, o termo, a palavrinha que a gente fala é errada, porque o nome certo é sublimar e não evaporar. Beleza? Esse gráficozinho não pode ser na nossa cabeça, não. Tá bom? Tem que estar bem centrado aqui na nossa mente. Beleza? Quando a gente fornece, aqui ó, importante, quando fornecemos calor a um sólido, as partículas presentes em sua estrutura rígida ganham energia e se movem mais rapidamente até que a estrutura seja destruída. De maneira análoga, a perda de energia faz com que o movimento das partículas do estado líquido diminua, regenerando o arranjo característico do estado sólido. Lembrando também, isso é muito importante, existe uma temperatura ideal para que o sólido mude para o líquido. A gente vai chamar isso de temperatura ou ponto de fusão. E existe uma temperatura ideal para que um líquido passe para o gasoso. A gente vai chamar de ponto ou temperatura de ebulição. Ok? Então, início da fusão e ebulição. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Isso pode ser representado através de um gráfico. Nesse gráfico nós temos fase sólida, fase de fusão, fase líquida, fase de ebulição e fase gasosa. Sempre nesse patamar eu vou fazer questão aqui de circular. Nesse patamar nós temos o estado físico, nesse patamar nós temos o estado físico, nesse patamar nós temos estados físicos. Porém, nesse aqui é transformação de estado físico, gente. Transformação de estado físico. Então, aqui nessa retinha nós temos a fusão, aqui nessa retinha nós temos a ebulição. Cada substância pura tem o seu valor específico. A água pura, aqui é 0 e aqui é 100. Outras substâncias puras vão ter outro valor aqui e outro valor aqui. Ok? Isso é estados físicos, é a forma como a gente trabalha os estados físicos. Entendi, professor. E quando não for substância pura, aí nós vamos ter o quê? Uma mistura. Na mistura, gente, o próprio nome está dizendo mistura. Eu tenho pelo menos duas coisas unidas no mesmo recipiente. Se eu tenho duas coisas unidas no mesmo recipiente, é comum que eu tenha dois valores de fusão, dois valores de ebulição. Logo, essa retinha aqui, ó, não é constante. Ela é variável. Então, gráfico de substância pura, gráfico de mistura. Gráfico de substância pura, gráfico de mistura. Tá bom? Então, se eu pegar, por exemplo, a água e sal, e eu for fazer um gráfico não pode ser assim, porque água e sal não é substância pura, água e sal é uma mistura, água e sal. Portanto, vai aparecer mais ou menos assim. Tá bom? Sempre que somente esse aqui, se somente esse estiver assim tortinho, ó, variando, e esse estivesse reto, eu chamo de mistura eutética. Se fosse esse aqui que estivesse variando, tortinho assim, e esse aqui estivesse reto, eu chamaria de azeotrópica. Então, tem aqui, ó, na eutética, esse ponto aqui que varia, esse permanece constante. Na azeotrópica, esse ponto permanece constante, esse que está variando. Ok? É muito importante dar uma lida no capítulo, não tem dificuldade nenhuma, ver as relações aí de diferença de temperatura entre um e o outro. Assim como é importante também a gente definir os estados físicos. Então, a gente aprendeu que temperatura de fusão é o sólido passando para o líquido,
que aprendeu que temperatura de ebulição é o líquido passando para o gasoso. E, óbvio, tudo que vier depois disso aqui é gasoso. Tudo que vier antes desse aqui é líquido. E entre um e o outro só pode ser sólido. Perdão. Aqui é sólido, né, gente? Inverti aqui. Aqui é um sólido. E aqui que é o líquido. Vou corrigir para não fazer nada errado. E aqui é o líquido. Sólido e gasoso. Pronto. Então, por exemplo, se eu perguntasse a menos 10 para água, menos 10 para água antes do zero, então é sólido. A 1000 graus, 1000 graus depois de 100, que está aqui, então só pode ser o quê? Gasoso. Dessa forma, a gente vai estabelecendo os estados físicos para cada um. Gente, dê uma lida no capítulo, veja os exercícios, tire dúvidas lá no Google Class, tá bom? Resolvam o TD e aí, à medida que vocês forem postando as dúvidas, a gente vai respondendo lá também, ok? Um abração para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.